A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Seja bem-vindo ao IBFcast, o podcast do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo. Este é um espaço de conversa entre quem faz, quem lidera e quem transforma. Eu sou o Felipe Valfri, advogado e advisor de capital para desenvolvimento de tecnologia. Junto comigo, um grande amigo, Sandro Risato. Tamo junto, Sandro Risato aqui. Hoje nós vamos ter um episódio que vai falar de um tema que na prática bagunça a vida de todo mundo, de toda empresa, de toda pessoa, tecnologia e IA. E para isso a gente trouxe uma maravilhosa pessoa. Vai lá, Felipão, continua. Muito bom. Somos todos do Comitê de Inovação e Tecnologia. Thiago, cara, muito bom receber você aqui. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo. Primeiramente, agradecer o convite, né, do Felipe, do Sandro, do IBF. É um assunto em alta, né, em altíssima. Bagunça, mas depois a gente organiza, tá? Nós vamos falar um pouquinho desses dados aí para frente. Muito bom. Eu queria entender, o Thiago é co-CEO da GlobalSys, uma das principais empresas em transformação digital, em soluções digitais do país. Tem como clientes Aramis, Wine, Grupo Águia Branca e muitos outros. E quando a gente olha para o Espírito Santo, a gente tem muita preocupação em trazer temas que provoca uma reflexão para o nosso ecossistema de economia e finanças do mercado capixaba. Como você tem visto hoje o estágio da arte, o estágio do Estado do Espírito Santo, quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala de tecnologia, para onde a gente estava, onde a gente está e o quanto o Estado tem um potencial de trabalhar essa pauta? Perfeito, boa pergunta. Primeiro, eu sou um apaixonado pela minha terra, né? Acho que o Espírito Santo é um estado que eu vendo ele todas as regiões do país onde eu vou. Tem até que tomar cuidado, daqui a pouco a gente vai ter nem espaço para a galera que vai vir para cá. Cara, o estado está em transição, né? A verdade é essa, não só o estado como o país, né? Então, nós temos aqui eventos importantíssimos, né? A própria Findes puxa alguns eventos, o Espírito Santo em Ação, o Inova Week, o ESX, o E-Commerce ES. O E-Commerce ES é o terceiro maior evento de e-commerce do Brasil e acontece aqui no Espírito Santo todos os anos. A gente tem o prazer de participar levando inovação para esse segmento específico, né, que é o segmento do varejo. Mas é uma transição ainda. Se a gente pega os números da Forbes, a Forbes ela coloca que 77% das empresas no Brasil elas ainda não estão estruturadas nessa pauta. Elas ainda precisam evoluir mais. Para a gente não vai ser diferente. Existem empresas aqui pivotando, empresas fortes aqui levando essa bandeira da inovação e puxando outras empresas, né? A GlobalSys é uma delas, né? Com toda a humildade do mundo, todo o respeito. A gente tem levado isso muito forte através dos nossos eventos, nossas redes de relação. A Águia Branca, né? um monstro aqui no estado, uma empresa extremamente tradicional e relevante, tem feito isso. Mas existe ainda muito caminho a se percorrer. É legal dizer também que não só a gente tem fomentado os eventos aqui no estado, né, esses que eu citei, mas também temos levado a imagem do Espírito Santo para fora, que é algo que particularmente a gente faz com muito prazer. Comecei falando do meu orgulho de ser capixaba e a gente tem movimentado empresas com esse mesmo orgulho a levar a imagem do Espírito Santo para fora. Eu estou falando de levar para São Paulo, aqui dentro do Brasil, de forma prioritária, vamos dizer assim, né, que é onde acontece a parte econômica do país com mais força, mas também para fora, né, Portugal, Estados Unidos, enfim. Então a gente tem feito esse trabalho, mas os números estão aí, a gente tem que ter pé no chão e ser dentro do sincericídio aí, precisamos realmente arrumar muita coisa ainda. Mas respondendo sua pergunta de forma objetiva, estamos no caminho, cara. É bacana de ver o Estado do Espírito Santo se posicionando junto com as empresas, com o governo, rumo aí ao progresso, né? Eu tenho visto bastante, Thiago, muitas empresas do Espírito Santo que começam a crescer aqui e saem, porque o Espírito Santo é um estado pequeno.
né? E a grande maioria dessas empresas, elas não trocam um sistema, colocam um sistema novo. Realmente, elas fazem a transformação interna, utilizando de tecnologia, de IA. Você vê, por exemplo, que nós citamos, Águia Branca, TimeNow. Existem muitas empresas capixabas que já romperam a barreira do Estado e romperam a barreira, inclusive, do Brasil. E isso tudo está ligado na tecnologia. Então, assim, transformar uma empresa é colocar um sistema novo ou é fazer o que efetivamente dentro de uma corporação? Aquele desafio, né? Entre digitalizar e transformar. Isso é interessante porque às vezes a gente vê ambientes que eles são extremamente tecnológicos, mas não necessariamente digitais, né? Ou necessariamente eles conseguiram se transformar no caminho. Ou são tecnológicos e não são digitais. Quando você pega, por exemplo, a justiça, que é que a gente trabalha um pouco, você tem todo um sistema hoje que é digital, do processo digital. Mas você não tem, por exemplo, um sistema que alimenta ou se retroalimenta de tudo aquilo que está sendo feito dentro da própria justiça. Então, eu não tenho, por exemplo, uma jurimetria do que está sendo feito. Então, na empresa, nesse caso, qual que é a sua visão entre digitalizar e efetivamente transformar? Perfeito. A palavrinha pode confundir, pode levar a gente para um ambiente mais superficial, né? Troquei o sistema, legal, transformei minha empresa. E realmente não é por aí. Digitalizar, vou tentar explicar a diferença primordial entre eles. Digitalizar, você está focado no que você faz e você quer fazer melhor, mais rápido, com menor custo. Então, você troca um sistema manual, analógico, para um sistema digital. Você, dentro da questão jurídica que você colocou, você tem toda uma jornada hoje que, se comparada com antigamente, é muito mais rápida, é muito mais segura, os documentos ficam na nuvem e tudo mais. Mas você faz o mesmo. A transformação digital, ela é mais profunda. Você não fala só da operação daquele processo, você fala da empresa como um todo. Isso pode mudar, inclusive, o modelo de negócio da empresa. A transformação digital ela tem que partir de cima para baixo, tem que ser comprada pela empresa primeiro para depois ser executado pelo time. Se isso não acontecer, ela já nasce morta. A verdade é essa. Então, ela é muito mais profunda, ela te transforma numa empresa mais competitiva. Antigamente, a gente falava muito sobre 3 licenças, né? Licença para sobreviver, que é uma empresa, aí tinha as ações que você precisava executar, que são primordiais para você sobreviver no mercado. Tinha licença para competir, que é onde você atua ali para competir com seus concorrentes, para ser uma empresa competitiva. E você tem as ações para vencer, que é onde você faz algo que ninguém faz ou pouquíssimas pessoas fazem. A transformação digital, ela quer te levar do sobreviver ao vencer. Ela não quer que você seja o competir apenas. Então, de forma resumida, o digitalizar é fazer o mesmo de forma mais rápida, com menos custo, utilizando a ponte tecnológica como acesso mais rápido a isso. E a transformação digital é um conceito muito mais profundo, onde a sua empresa fala de estratégia. É você colocar a tecnologia no board estratégico da empresa. Vou dar um exemplo de um projeto que é aqui do estado, é da Águia Branca, dentro da VIX Logística. A gente tem um projeto chamado Viva, que é um projeto de tratores, a grosso modo, 100% autônomos. E lá você tem o Galileu, que é um trator que já atua em plantas reais, fazendo um trabalho 100% autônomo. Qual foi o pulo do gato aí, né? Por que esse projeto andou? Foi para acelerar e diminuir custo apenas? Colocou um tempero muito importante nessa história, que é o cliente. É agregar valor ao cliente da VIX Logística. Então, esse projeto, o Galileu, ele é uma forma que a VIX pensou, colocou na prancheta e executou com muita estratégia para mudar o modelo de negócio dela muito mais profundamente do que simplesmente colocar um sistema. Aí, efetivamente, você tem a transformação, né? Exatamente. Não é só a digitalização. Exatamente. E hoje, num mundo de commodity, né? Porque tudo está muito igual, né, Felipe? Tudo está muito pasteurizado. Eu falo muito a IA sobre isso. E aí, quando você tem muita commodity, um ajuste fino dá a diferença entre o sucesso e o fracasso da empresa, né? Exato. Hoje está no detalhe. E ontem eu estava falando com um cliente sobre isso, né? A gente está fazendo um projeto de acesso a capital para desenvolvimento de tecnologia. E eu falei, desenvolver um projeto, hoje você desenvolve na IA, mas é tudo, a estratégia em si está no detalhe. Você, de fato, performar por meio da tecnologia ou no seu negócio,
vai ser no detalhe estratégico que você vai conseguir romper alguma fronteira ou encontrar algum caminho que seja mais eficiente para você. E quando a gente fala de encontrar caminhos, a gente, aqui no Espírito Santo, a gente está se sentindo isso pulsando muito mais. Eu acho que nos últimos 5, 6 anos, a gente está vendo essa inflexão. Um grande nascimento de hubs, diversos mercados, labs. Acho que essa pauta, até para quem vive nesse ambiente, nunca foi tão forte, tão importante, onde a tecnologia precisou ser democratizada, pelo menos o tema dela, né? E entender isso como parte do core para transformar em gerar valor para o cliente. E tem transformado os diversos mercados. Mas aqui, Thiago, no Espírito Santo, dos mais diversos mercados que a gente tem, as nossas vocações econômicas, quais são os mercados que você está vendo que estão conseguindo puxar isso de forma mais eficiente? Quais outros poderiam ter um pouquinho mais de atenção ou pode aproveitar oportunidades para ter a tecnologia ali como uma ferramenta de transformação? A gente deu alguns exemplos aqui, né? Na verdade, deu o exemplo da VIX, né? Do Grupo Águia Branca. A gente tem o exemplo da Wine, né? Nós estamos falando do maior clube de vinhos do mundo, né? Que hoje tem operação no México, né? Que foi o que o Santo colocou, né? De romper as barreiras. Então, a Wine fica aqui no Espírito Santo, tem um escritório em São Paulo, mas tem uma operação no México e certamente vai expandir os seus negócios, sendo um exemplo de uma empresa nascida aqui no Espírito Santo e levando aí a nossa bandeira para o mundo todo. Dentro dos segmentos, primeiro até é interessante falar um pouco de como que a Global Sea se comporta em relação a segmentos. Tá? A Global Sea é uma empresa de tecnologia que atua em qual segmento? Ela prioriza algum segmento? Não. A gente se preocupou muito em ser um solucionador de desafio, sendo agnóstico totalmente ao segmento que a gente está atuando. Exatamente, transversal. Então, a gente tem saúde, a gente tem varejo, a gente tem indústria, a gente tem praticamente todos os segmentos ali, o agro, né, dentro da nossa carteira de clientes. Muito por conta da gente entender que desafios e problemas eles acabam sendo muito parecidos, cara, nessa jornada ali de prestação de serviço, de consultoria. E o que a gente tem feito muito, até para apoiar essa transição do Espírito Santo, é realizar trocas, trazer clientes de segmentos diferentes para a mesa para se discutir problemas que são extremamente semelhantes dentro dessa jornada de evolução de competitividade onde a tecnologia pode ser uma ponte para acelerar. Então, assim, eu diria que o agro tem puxado bastante as cooperativas, a gente trabalha com cooperativas aqui de agro no Espírito Santo, o varejo, até pela competitividade do varejo. O varejo tem que ser muito competitivo. É aquela situação da commodity que eu estava comentando. Exatamente. Porque, assim, o ajuste fino dá o sucesso. Eu até falo brincando que a diferença entre o sucesso e o fracasso está no detalhe. O cavalo que ganha a corrida, ele não está com o corpo na frente, ele está com a pescoçada. É o detalhe. O detalhe do cavalo está com o pescoço e a cabeça na frente. O outro estava com o corpo. Mas o que ganha é a cabeça. É o detalhe. Exatamente o ajuste. Só que o segundo é o primeiro perdedor. Exatamente. Não adianta. Então, assim, quando você alia a tecnologia junto com a transformação, você tem o sucesso mais perto de você. E por isso que tem várias empresas do Espírito Santo que estão rompendo as barreiras. E eu acho muito importante isso para o Estado, porque é o seguinte, hoje no Brasil tem 2 estados que estão se despontando mais a nível de tecnologia, que é Espírito Santo e Santa Catarina, que tem um volume grande de hubs de tecnologia. Aqui, a gente tem que dar uma palmatória. A FAPES tem feito um trabalho muito bacana a nível de auxílio de tecnologia, de fomento até a novas startups, de criação de novas empresas, entendeu? E isso acaba gerando divisa para o Estado. E aí é bacana quando você fala do crescimento, que esse crescimento não é devagar, né? Não. Hoje a Global está com quantos colaboradores? A gente passou de 650. É um volume considerável. 650, eu nem imaginava que era tudo isso. É multidão, né? É uma multidão. Há poucos meses atrás a gente rompeu a barreira do 500, agora a gente já está rompendo a barreira dos 600, 650. Então, assim, é a aceleração. Então, o crescimento ele vai concomitante ao crescimento e à mudança da IA, né? Exatamente. Puxa, né? Puxa, é aquilo que eu coloquei.
as licenças, na minha concepção, né? As licenças para sobreviver, competir e vencer, antigamente você tinha, tinha a Varig, surgiu a Latam, e aí você tinha um tempo mais espaçado para você subir nessa pirâmide das licenças, né? Dessa metodologia. Hoje eu estou aqui sobrevivendo, surgiu um concorrente, ou vai surgir um concorrente, deixa eu repensar. Hoje, cara, tem que ser assim. É extremamente... Não, e aí a gente cai numa celeuma interessante, porque é o seguinte... Hoje o debate, a IA vai tirar emprego de todo mundo, a IA vai acabar com o emprego de muita gente. A prova sua é completamente contrária, porque você trabalha com tecnologia e o crescimento teu de 150 funcionários nos últimos 3 meses mostra que a IA emprega. Emprega. E não ao contrário. Claro que na ponta, na indústria, às vezes um ajuste fino que você está fazendo Sim. vai reduzir um trabalhador ou outro, mas você acaba tendo criação para poder gerenciar tudo isso. Sim. Na história, né? Como fica essa balança no teu pensar? Essa colocação sua, ela é uma colocação importante porque isso tem sido muito discutido em eventos de tecnologia, né? No âmbito pessoas, as pessoas têm se preocupado muito com isso, de perder emprego e tudo mais. O que eu acredito? Eu acredito que a IA ela vai fazer uma divisão sobre a pessoa que aprendeu a usar a IA a seu favor versus a pessoa que não aprendeu a usar a IA a seu favor. Sim, vai ter uma seleção natural aí. Quem não souber usar a IA a seu favor vai ficar menos competitivo na mesma pirâmide que eu coloquei para as empresas. Ela vai funcionar para as pessoas, né? E acredito sim que em determinadas posições dentro de uma empresa você pode ter sim um ajuste que já aconteceu na história da humanidade em diversas revoluções, né? E que pode acontecer de novo e vai acontecer certamente nessa, ao meu ver. Mas se as pessoas se prepararem para aceitar esse progresso e aprender a conviver com ele, para mim o melhor dos mundos é a unificação das pessoas com as máquinas, né? Com a IA, com os códigos de alta performance, com o pensamento que a IA traz mais célere sobre as respostas, o desenvolvimento, para te ajudar até a ter um senso crítico. E entregar mais rápido, sim. Então, acho que a gente tem que aprender a usar. A gente fala muito do chat GPT, das IAs generativas e tudo mais. Quem não está usando isso hoje? Precisa aprender a usar, precisa se colocar à disposição para experimentar esse mundo. Porque, de certa forma, você vai ganhar performance sem perder o senso crítico, sem aprender a fazer as perguntas certas, a se envolver naquilo, a fim de tomar uma decisão mais assertiva para o seu negócio. E óbvio que tem NIAs para isso, e não é delegar para a IA, é usar a IA a seu favor. Então, eu acho que as pessoas não precisam ter medo, elas precisam ter coragem para se inserir nesse modelo. Não é pedir que ela faça o pão, é usar ela como fermento. Exatamente. Né? Perfeita para analogia. poder ajudar a crescer, né? Mais ou menos isso. Certa vez eu ouvi, né, a inovação e a tecnologia, ela não pede licença. No máximo, ela vai pedir desculpa. É o máximo Ótima que vai acontecer. Frase. Seguindo essa linha, Thiago, a gente vê o desafio dessa transformação, né, de a gente trazer a inovação e a tecnologia para dentro do nosso negócio e o quanto isso pode nos levar além. Umas 2, 3 semanas atrás, eu estava fazendo um onboard de um cliente e ele é uma consultoria. Eu falei, não, você é empresa de tecnologia. Não, eu sou uma consultoria que tem um software que eu estou desenvolvendo, tal, não sei o quê. Não, você é uma empresa de tecnologia que faz isso, isso, isso. Ele não... Aí ficou nesse embate. Aí eu falei, sabe por que você é uma empresa de tecnologia? Por isso, por isso, por isso, por isso. E ser uma empresa de tecnologia vai romper as seguintes barreiras para você, acessos, o quanto o ecossistema de inovação abraça, né, e ajuda a levar além esse perfil de empresas. Ao longo da sua jornada, trabalhando em centenas de empresas, de todos os portes e perfis, mercados, você conseguiu identificar algum padrão de empresas que conseguiram evoluir nessa transformação digital e o que poderia ter sido os obstáculos, as objeções nesse processo? Um processo que a gente levaria, sei lá, 1 ano para fazer, ou 6 meses, de repente levou 5 e ainda não acabou por conta de alguma questão que deveria ter sido resolvida ou entendida melhor ali pela empresa? Perfeito. Cara, eu posso te dizer, Felipe, assim, sem dúvida, que o maior desafio para se iniciar um processo de transformação digital numa empresa é a liderança.
o líder da empresa, seja o presidente, o CEO, o próprio conselho ou as lideranças capilarizadas da organização, eles são o grande desafio. Porque se eles não comprarem a ideia, o projeto não anda. Ele vai virar mais um projeto dentro da empresa. Aí vai ser, vamos dizer assim, colocado aquela frase que eu particularmente não gosto de ver, que é os puffs coloridos. Tem um monte de puff colorido, tem um monte de gente sentado ali, ninguém está fazendo nada. Então, assim, já encontramos esse desafio, é o maior deles, que é a mudança de mindset das lideranças, mudança da cabeça das lideranças sobre a importância da transformação digital. E junto com isso as pessoas, né? Porque quando a liderança ela vira essa chave, ela precisa ter o time também engajado, precisa ter o time certo, as pessoas certas, no lugar certo e com autonomia para poder executar o projeto. O que eu quero dizer com autonomia? Autonomia não é só você ter a caneta e tomar a decisão de forma deliberada e ninguém vai estar ali para te auditar nem nada. Não é isso. Autonomia é você também ter o direito de errar. A empresa é ser uma empresa que tolera o erro inteligente, que promove o erro inteligente. Porque para inovar, você não tem outro caminho se você não experimentar, se você não se permitir. Inovar é um passo de coragem, cara. É assim, por que 77% das empresas ainda não estão estruturadas com a pauta de inovação, de transformação digital? Porque falta o passo da coragem. Toda mudança dói, né? Dói. Tem medo de, eu tô aqui, a minha empresa tem 20 anos, 30 anos, 10 anos, tô ganhando dinheiro, tô crescendo. É o mal de Gabriela, né? Exatamente. Só que aí não sabe por que a Blockbuster fechou. Exatamente. Porque a Kodak, histórica Kodak... Sim. Eu estava conversando com um diretor de uma grande empresa, bem grande mesmo, e eu sou um evangelista da inovação da tecnologia, né? E aí ele chegou, Valfra, mas por que eu vou contratar uma startup ou, né, uma empresa de tecnologia inovadora, mas nova também? Se eu tenho as big techs aí que resolvem meus problemas. Eu falei, me dá mais segurança, me dá mais não sei o que e tal. Se der algum problema, ela tem caixa para aguentar. Ela segura as pontas. Né? Você está me propondo um processo de contratação diferente, porque eu ajudo as grandes empresas a interagir com as empresas de tecnologia, né? Como interagir. Eu falei, cara, mas é simples até. A gente tem desenvolvimentos que é de infra mesmo, que a Big Tech vai resolver, boa parte dos perfis vão resolver, mas a inovação lá na ponta mesmo, talvez você vai ter que fazer via Open Innovation ou o quanto você vai agregando novos parceiros para trazer isso. Então, esse é um dos motivos para você ter que, às vezes, interagir com uma startup, porque foi aquele empreendedor que lá no início não se preocupou com risco. Aquele que simplesmente foi ousado o suficiente, até porque o risco para ele é mínimo. Eu não tenho nem cliente, eu não tenho nem reputação, né, a proteger muito ali, talvez, né? Então eu posso arriscar mais. E é um trade-off danado, né? Entre arriscar, saber medir o risco. E aí eu vejo muito isso nesses projetos de transformação digital, o quanto você vai fazendo em camadas, né? Você faz uma POC, aí vai soltando para uma base, e isso vai evoluindo. E aí você trouxe muito bem, né? O quanto as lideranças têm que estar conectadas com isso para se permitir atestar hipóteses que, eventualmente, é uma hipótese que não funcionou. E ter a maturidade de saber que algumas coisas não vão funcionar. Até porque, se fosse tudo certo, né? Eu acho que não ia ter nem competição, né? Porque teria todo mundo no mesmo nível, né? Exatamente, não ia ter bolo para dividir. Porque ia ficar difícil. Essa sua colocação é importante porque a gente precisa, muitas vezes, provar para a empresa que a inovação dá resultado. Então, às vezes, você pegar ali um projeto, você não precisa fazer tudo, né? Pega um projeto com uma liderança que está engajada, que está com orçamento para aquilo, e faz uma prova de conceito que aquilo ali vai trazer resultado. Não é resultado operacional, não é aumentar a velocidade só. Isso é inerente, isso é um dos pilares da transformação. É resultado de sair do outro lado com talvez um modelo diferente, uma venda diferente que o seu concorrente não faz, uma forma diferente de agregar valor para o seu cliente que vai surpreender ele, que vai extrapolar as expectativas dele. E através daquele primeiro ponto, você vende para a organização que muitas vezes estava
não estava acreditando muito, estava pensando nos puffs coloridos, e ela vai passar a acreditar que a transformação, ela sim é focada em resultado. Ela não é para ser bonitinha, legalzinha, não. É para dar resultado para a empresa. E a dificuldade, quando a empresa é grande, o andar dela é paquidérmico, é o andar de um elefante, né? E o pequenininho é igual uma pulga. Ele anda rápido, ele pula rápido, né? É mais ou menos assim. Bom. E aí, quando você pega uma empresa que é pulga, é fácil você aplicar porque tudo é muito ágil. Os setores se comunicam, as pessoas se encontram. Uma empresa muito grande, a maior dificuldade que tem é um setor comunicar com o outro. Eu estou falando internamente. Você já tiver... E é frustrante para uma consultoria, seja ela de TI ou qualquer outra coisa, você entregar um produto ou você criar um produto, digamos assim, parametrizar um produto para um determinado cliente e saber que ele não vai aplicar ou que ele não vai saber aplicar aquilo lá. Já teve casos aqui no Espírito Santo ou em outros lugares de você construir algo muito parrudo e falar, cara, esse troço é top, essa empresa vai voar. E aquilo foi pro chão? Já aconteceu. Spendendo horas, dias e semanas montando plano coeso, plano estruturado, utilizando do que tem de mais top de mercado para tecnologia, para IA, para tratar o comportamento do usuário, para entregar valor agregado para aquela linha do consumidor ali, que é o último usuário, né, o consumidor final. Desenhar, prova de conceito, trazer liderança, capacitar a liderança, fazer a liderança vender inovação. E o líder não andou. É simples assim. Acontece. E aconteceu já aqui no estado. Mas é um convencimento. A gente não desiste. Por isso que a gente faz evento, leva cliente para ouvir outro cliente fora daqui, fora do Espírito Santo, fora do Brasil, para conhecer Nova York, para conhecer Miami, para conhecer casos em Portugal, na Europa como um todo, para que a gente rompa essa barreira que algumas lideranças, não só aqui no estado, tá? O Espírito Santo, toda a gente está falando do Espírito Santo porque estamos aqui e é um case que para o nosso espectador, que também muitos são capixabas, entenderem. Mas no Brasil como um todo, empresas grandes, empresas de renome, que se a gente colocar o que a gente acabou de falar, né, de uma Kodak, que era uma gigante, precisa sim abrir o olho, precisa entender que essa licença para vencer, ela está vencendo. E pode ser tarde, porque hoje está tudo tão rápido. Exatamente. O vencimento dessa licença... Quando o cara olhar para trás, foi. E com o prazo incerto, né? A gente acha que vai vencer em um ano e, de repente, surge alguém... Exatamente. Por isso que quando eu coloco que, na minha concepção, o pilar da liderança, do engajamento das pessoas é o mais importante, é para o bem e para o mal. Tanto para o projeto viabilizar e a transformação acontecer, como para todo mundo perder tempo e dinheiro no processo, né? Então, antes de dar esse passo, precisa ter ciência que é uma jornada que dói, mas é uma jornada que é necessária hoje. Ela não é mais... Necessária e obrigatória. Exatamente. Quando você vai iniciar um projeto, e a gente está falando de um contexto empresarial que tem diversas nuances, qual o mapa mental que você usa assim, para entender o contexto? Dados, gente, infra. O que você olha dentro de uma empresa, ou que uma empresa deve olhar para conseguir apertar esse botão da transformação, de trazer a tecnologia para dentro ali, para que seja um processo mais fluido e gere impacto de verdade? Perfeito. Tem 3 pilares ali que a gente costuma analisar. Pessoas, é o primeiro pilar. Processos, minimamente os processos que são mais críticos da empresa precisam estar estruturados. Não estou falando de tudo estar desenhado, seguindo a risca, né? Mas os principais processos precisam estar desenhados. E tecnologia. O que essa empresa tem de tecnologia? Então, pessoas, processo, tecnologia, /produto, porque tecnologia pode ser também no viés de produto. Então, esses são os 3 pontos que a gente analisa antes de entender para qual caminho a transformação vai primeiro, como que a gente vai abordar, quais vão ser ali as principais atividades a ser executadas dentro do plano. Então, eu diria que, de novo, pessoas aparecendo. É curioso, né? A gente falando de IA, falando de automação, robotização, e as pessoas continuam aparecendo.
é uma transição para a gente também. É uma transição para a sociedade isso também. Vai chegar um ponto que vão ter muitas máquinas, muitos robôs, muitas automações rodando. Mas hoje, para que isso aconteça, a transição, as pessoas são essenciais. Não, e elas serão criadas para servir as pessoas. Então, como que eu faço algo se eu não conheço o que as pessoas precisam? É o mesmo conceito do cliente. E o ser humano é o mesmo ser humano desde quando? Exatamente. Aí teve a Revolução Industrial. Desde a pedra lascada. Teve várias revoluções, como a gente falou aqui, e, cara, é o mesmo. Mas nós somos ainda meio da pedra lascada, né? Ainda somos. A gente temos muitas atitudes ainda de pedra lascada por aí. É porque o empreendedor ali vai acabar aprendendo pelo amor ou pela dor, né? É escolher como é que você... Só que a dor não vai dar tempo. É porque quando você menos percebeu, você piscou, opa! Surgiu... E a OpenAI viveu isso recentemente com a DeepSeek, né? Que de repente ressurgiu e desequilibrou, inclusive, a bolsa de valores de algumas empresas, né? O seu valuation, porque surge uma empresa do nada e mostra que aquilo que talvez estava sendo feito com centenas de milhões ou bilhões, na verdade, de investimento, poderia ter sido feito... 10 vezes menos. E 2, 3 semanas depois saiu outro. E vai sair outro. Vira uma grande guerra de tecnologia, que você olha assim, e para quem... E a gente acaba vivendo muito a fronteira do conhecimento, né? A gente vive essa fronteira do conhecimento, porque a gente está acompanhando as coisas acontecendo em real time, ali, as coisas estão acontecendo agora, e a gente vai acompanhando o quanto isso vai descendo na pirâmide, né? Acabou de acontecer ali, isso vai repercutindo, mas às vezes leva 1, 2 anos ou mais. Mas isso ainda está rápido, porque o meu filho, Edu, hoje ele tem 5 anos, 7 anos, a Amanda tem 5. Vai apanhar em casa. Ele já está usando o ChatGPT com minha supervisão para criatividade. Ele fazendo desenho, ele desenha muito, aí ele traz o ChatGPT ali com uma câmera. GPT, como é que eu posso fazer uma outra cena daquilo que eu estou desenhando aqui? Ele desenha muito sobre Jesus, as coisas da Bíblia e tal. Aí o GPT, nossa, Eduardo, que legal e tal. Mas eu sempre fico lembrando ele, Edu, isso aqui é um robô. Daqui não é uma pessoa. Aí ele já entendeu isso. Ele já entendeu que não é uma pessoa que ele está conversando. Ele já entendeu que a tecnologia, para ele, para um menino de 7 anos, já está resolvendo um desafio para aprimorar a criatividade dele, para trazer outras visões que talvez ele não tenha tido naquele momento, para tirar dúvidas que nem eu sei responder. Perfeito. E já está assim, ontem mesmo. Isso aconteceu ontem e tem acontecido agora com mais frequência. Papai, fez uma pergunta, eu não sei, eu tenho que pesquisar. Não, pergunta o GPT, ele vai pesquisar para você. Aí a gente já sabe agora. Ele te responde, né? Não, e é tudo muito rápido. Há pouco tempo atrás tinha um aplicativo que você instalava no telefone para poder transcrever os áudios do WhatsApp. Era um aplicativo, cara, um monte de gente baixou. O WhatsApp colocou isso. Matou o aplicativo. E todos os outros... Cara, é muito rápido, é coisa de um mês isso aconteceu. Empresas inovadoras nascem, empresas inovadoras morrem. Sim. Porque uma outra... E aí, nessa rapidez, nessa fluidez, agora eu vou fazer uma pergunta bacana para você. Para essa molecada que está fazendo assim o dia inteiro, no TikTok. Eu fico doido em casa, cara. Tem hora que eu fico maluco. Mas faz parte. E a molecada hoje está muito tiktorizada, não sei... youtuberizada, tudo muito muito raso, as coisas que estão fazendo, que estão sendo feitas. O que falar para elas, do que olhar, porque assim, qual que é o problema hoje? A gente, na nossa época, nós não tínhamos tanta informação quanto tem hoje. A gente tem que ter uma seletividade. O que essa molecada vai fazer, na tua visão, daqui? Porque antes a gente pensava a profissão vai ser daqui 5 anos. Não, a profissão vai mudar daqui 1 ano. Na tua visão, que você está muito mais impregnado com tecnologia, o que você acha, o que você fala para essa piazada que está aí? Boa. Até porque serão os futuros empreendedores, né? Exato. Cara, legal a sua pergunta. Eu tenho 2 filhos, né? Tenho a Alice de 3 e o Gabriel de 5. E eu vou muito na frente do Felipe falou ali. Acho que assim,
A gente também vive essa transição dentro de casa. Mesmo a gente fizer um comparativo do que a gente falou das empresas, né? Do líder ter a responsabilidade de encabeçar a transformação digital e para os seus liderados ele dá autonomia, permitir o erro inteligente, acompanhar e etc. A mesma coisa somos para nós pais, cara. Nós somos o líder da nossa empresa, né? Ou lideramos junto com as nossas esposas, senão eu vou também apanhar em casa. E nós temos um papel muito importante como pais, na minha concepção, na minha visão, de também permitir que os nossos filhos usem a tecnologia, porque, afinal de contas, a geração deles é a geração que está sendo banhada com isso e vai utilizar isso com obrigatoriedade no futuro. Então, a gente tem que permitir com acompanhamento. E por que não dar uma missão para o nosso filho? Né? No caso do filho do Felipe, ele gosta de desenhar e está usando a tecnologia para auxiliar ele, está entendendo o que a tecnologia pode fazer. A mesma coisa no caso das outras crianças ou jovens ou adolescentes. Aí é um ponto, né? Ao invés de focar tanto no entretenimento que essas plataformas fornecem ali a curto prazo, pegar também algo que você gosta de fazer. Eu gosto de tocar violão, eu gosto de artes, eu gosto de cinema e gosto de escrever e utilizar da IA para que você foque também em algo produtivo para você e aprenda quais são os pilares que ela está trazendo. Certamente não são os pilares né, que você colocou. Então, é ter equilíbrio. E aí, puxando esse gancho, a gente ali na Global Cis, a gente está com um projeto que é o nosso Global Academy. A gente está redesenhando ele para a versão 2.0, onde a gente vai trazer os jovens para dentro da empresa, a fim também de estimulá-los com isso. Então, tirar ele, sai da faculdade ou do curso que ele está fazendo, vai para a Global e lá a gente vai fazer laboratórios, vai utilizar da IA e vai provocá-lo a também criar algo para o mercado e para a sociedade. E extrair algo que presta. Exatamente. Não só o entretenimento. Porque assim, né? As empresas, todos nós sabemos que o fundamento principal das empresas é ganhar dinheiro. Todo mundo cria uma empresa para ganhar dinheiro, para crescer, gerar renda e tudo mais. Mas não podemos esquecer os pilares essenciais também vinculados à sociedade. A participação de uma empresa sólida, uma empresa que é fundamentada no que faz na sociedade é muito importante. Então, ali na Global Cis, a gente tem muito essa pegada de trazer o jovem e ajudar a sociedade a criar pessoas com capacidade de inovar e de criar para o nosso estado, para o Brasil e para fora também. Então, resumindo, a minha mensagem para os pais, acompanhem os filhos, utilizem da tecnologia para que seu filho pegue algum hobby, algo que ele goste, ou uma profissão que ele já pensa em ter, e comece a usar a IA para auxiliar nisso. E para os jovens equilíbrio. Né? Nada demais faz bem. Equilibrar o entretenimento, equilibrar com também o seu pensamento crítico do que você vai ser. Porque o tempo passa. E como o Felipe colocou, está muito mais rápido hoje do que era antes. E o tempo que a gente está perdendo ou investindo mal, utilizando de plataformas ou entretenimento de forma exagerada, pode ser cobrado quando o mercado de trabalho te convidar para fazer parte de alguma empresa e você não está preparado. Né? Porque outras pessoas vão estar, que é o que eu falei, usar a IA a seu favor, não contra você. Então, acho que é uma mensagem, sem passar, vamos dizer assim, terror, né? Não é isso, é a realidade. Né? A gente sabe como funciona, até para consolidar, a gente estava numa imersão com o Bernardinho colocou o case dele de retorno à seleção brasileira. As grandes dificuldades, né? Não foi mais o que era antes, as reflexões. E ele coloca uma situação que é a geração. Né? Na geração de ouro dele lá, ele tinham pessoas ali da geração de 80, 70, enfim, que tinham comportamentos diferentes, a cobrança, comportamentos diferentes ali na jornada que ele, como treinador, propunha ali para o time. E nessa volta dele era completamente diferente. E aí precisou o Bruninho, filho dele, chamar ele e falar: pai, eles não são melhores ou piores do que a nossa geração, ou do que a geração que você treinou, ou a sua geração. Eles são diferentes. A gente tem que aprender a extrair o melhor deles. E não vai ser com impaciência ou não vai ser empurrando. Vai ser junto, a gente identificar quais são os pontos de qualidade e a gente acelerar esses pontos. Então, eu acho que é um pouquinho disso aí que eu queria trazer para nós líderes do lar também, junto com as nossas esposas, levarmos isso para dentro de casa. E isso já é uma temperatura, até para os empreendedores, né, para as empresas, que a transformação já está acontecendo dentro do nosso lar.
isso naturalmente já repercute na empresa, em todo o mercado por inteiro, né? Então, não é um hype, é uma coisa que veio e vai passar, é uma coisa, é um tema que mudou a rota do mundo nos últimos 3 anos, especificamente, eu acho que nos últimos 3 anos, a maior inflexão a partir da democratização do acesso à inteligência artificial, que é uma grande pauta, é uma das ferramentas, né, da tecnologia e inovação para a gente ajudar a desenvolver os nossos negócios, a fazer muita coisa ao nosso favor. Tiago, pensando no futuro, olhando para frente, vocês, enquanto Global Seas, o que vocês estão planejando, o que vocês estão vislumbrando enquanto mercado, tendências, o que vocês vão aprontar daqui para frente, e quanto isso pode ajudar as empresas a ter uma visão ali sobre negócios, sobre tecnologia e etc. Perfeito. Hoje a Global Seas ela já tem 15 anos de mercado, né? A gente fez 15 anos em março desse ano. A gente tem já um portfólio completo de serviços, né, e que atendem aí do Iapoca ao Chuí. A gente tem produto, então a gente está escalando um negócio com produtos inovadores. A gente está no Espírito Santo, em mais de 13 estados do país atuando. Fora do país também, em alguns países já, Colômbia, Uruguai, Chile, Suécia, enfim, tem alguns projetos já fora. E a nossa meta é continuar sendo e crescer como agente de conexão, né? Então, nós temos uma pegada muito forte com relacionamento e conexão com os nossos clientes, dos nossos clientes com outros clientes, com prospects, enfim. Sair do país, atuar fora do país também é uma frente, mas lembra do número que eu coloquei de 77% ainda? Tem muita coisa aqui no nosso Brasilzão. Então, a gente tem, sim, algumas estratégias em alguns estados específicos do país para levar essa transformação digital para empresas que ainda não estão contempladas aí nesses 23%, segundo a Forbes. Então, a Global Seas vai se tornar uma autoridade nesse tema. É a nossa meta, a gente vai concluir ela e a poder apoiar essas grandes empresas, líderes dos seus segmentos, a serem cada vez mais vencedores. Não é competir, é vencer. Então, diria que nos próximos anos a gente tem metas bem arrojadas para ser referência aí, Brasil afora. Muito bom. Fazer a empresa estar com a cabeça na frente. Exatamente. Para ser o primeiro colocado. Exatamente. Tiago, se você pudesse dar um conselho hoje para um executivo, para um empreendedor que quer viver essa jornada de transformação e conseguir vivê-la intensamente e com maior eficiência, né? Qual seria o conselho que você daria? O simples, bem feito. E o feito é melhor do que o perfeito. Eu acho que começar, cara, com algo pequeno, controlado, mas começar. Dar esse passo de coragem, né? Para os líderes, para as empresas não tradicionais e tradicionais, para as empresas que estão começando e para as que já estão há décadas no mercado, dar o passo de coragem, mesmo que seja em um ambiente controlado, mesmo que seja em um processo específico, em uma jornada específica. Se a gente não der esse passo, vai ficar nessa morosidade e vamos ficar dentro dessa estatística aí de empresas que não estão estruturadas para essa competição e para vencer. E então, vai continuando a pedra lascada ainda. Vai continuando a pedra lascada. Então, eu acho que não espera, eu vou me estruturar, eu vou viabilizar um investimento para fazer essa transformação toda. Faz o feio, faz ao invés de procurar o perfeito, né? Faz o simples bem feito. O arroz com feijão bem temperadinho, que o brasileiro gosta. É igual esperar para casar. Casa logo e depois vê que resolve, né? O que vai acontecer. Quem era o professor do Faço Simples era o cara da Apple, né? Sim, só ele. Ele sempre falou, olha só, é simples e funciona. Exatamente. Porque é na simplicidade, né? É fazer o básico bem feito e depois você vai rompendo as barreiras, né? Exato. Aí você vai entendendo o caminho, vivenciando o caminho, experimentando. Sim, né? Quer fazer um prato de chefe, mas não sabe fazer arroz e feijão. Exato. E essa jornada do feito, né? Que é melhor do que o perfeito, você consegue trazer todo mundo com você, porque você prova os resultados, né? Você buscar o total antes, você talvez não tenha time nem para isso. Então, complementando, tanto para o empreendedor como para as empresas já estruturadas,
São duas jornadas grandes que você tem que se preocupar. A jornada do seu cliente e a jornada do seu colaborador. A jornada do cliente não é colocar o cliente como destino, é colocar ele como bússola. É o foco no foco dele. É entender que quando você vem numa escola para fazer um estudo sobre o que a escola precisa de se digitalizar, é você pensar com a cabeça do aluno. O que o aluno vai ver de valor agregado em alguma transformação digital que eu vou oferecer para ele. E a jornada do colaborador, ela parece que não, mas ela é óbvia, porque eu não vou atender todos os meus clientes diretamente. Não vou. O meu líder direto aqui, que eu lidero, não vai. O meu liderado não vai conseguir. Então, eu preciso que a jornada do meu colaborador, também do meu talento, ela seja cuidada assim como a do cliente, porque é ele que vai atender. E é ele que vai trazer inovação. É ele que vai provocar. Pô, eu vi um cenário, quero produtizar, quero fazer no laboratório. Então, se a gente também não cuida dessa jornada, o cliente não vai ter a entrega de valor que ele merece. Então, eu adicionaria essas duas grandes jornadas, até para a confecção de processos dentro da sua empresa, cliente e colaborador. E começar. O tempo já passou, ele não está passando não, ele já passou, gente. Tiagão, bate-papo bom, né? Nossa, fluido, maravilhoso. Tranquilo. Muito Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado mesmo. Eu acho que a gente conseguiu cumprir bastante a nossa missão, trazer uma visão de oportunidades, como superar os desafios. E para você que nos acompanhou até aqui, foi um prazer estar com você. E nos vemos no próximo episódio do IBEFcast. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, Apers, Banestes, Cezan, Med Senior, Cicobi e Vale, categoria Sênior, da Luz Risk Nemer Advogados Associados e Fucap Business School. Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamore Simone Gran Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zilli, Armazéns Gerais e Taimenal. Apoiadores, Accounting, Consultoria e Ativação. Mídias parceiras, Rede Vitória, Rede Tribuna, TV Sim, Nova Brasil, Rede TV ES e Rede Gazeta.